Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que muita gente confunde, a diferença entre processo e procedimento. Por que esse tema é tão importante? Porque tanta gente confunde, achando que tudo é processo, né? E como é que você deve lidar com essas duas coisas aí na sua empresa? Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante tema aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto como sempre. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um tema um pouquinho técnico. Eu espero que todos consigam, de forma didática, vou apresentar a tela do meu iPad aqui para vocês, possam entender e não só compreender os conceitos, mas utilizar da forma correta aí no seu negócio para você obter os resultados que você deseja dos dois, dos processos que você tem e também dos procedimentos que são adequados a você. Eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre a pirâmide da hierarquia empresarial, Deixa eu passar aqui para a minha tela do iPad. A gente sabe que uma empresa, ela deveria, ter aí pelo menos, uma pequena e uma média empresa, tem três partes, a nossa pirâmide organizacional. A parte 1, que é a parte de cima, que a gente fala que é a parte do planejamento estratégico, ela está ligada aos donos, ou aos sócios. E nesse planejamento estratégico é que a gente faz de tudo para que a gente consiga orientar a empresa na direção que a gente deseja. Então, é o planejamento estratégico que vai dar essa jornada, que vai orientar todos os gestores, todo o nosso time para a direção que a gente quer alcançar. Lá vão estar as metas, lá vão definir os produtos que eu quero vender, quando, os lançamentos, qual vai ser a jornada, todas as estratégias de macro e as desdobradas para cada um dos processos que os donos, os sócios, enfim, querem aplicar na empresa durante pelo menos 12 meses para atingir os resultados que eles desejam. E aí, a parte do meio é a parte dos gestores. Aqui é que estão os processos da empresa. Esses processos são os processos principais, os quais a gente vai, inclusive, falar alguns deles aqui nesse vídeo. E aqui, a parte 3 da pirâmide é onde se encontram os colaboradores. Aqui é onde se encontra a parte da rotina e também dos procedimentos. Por quê? Porque os procedimentos devem ser baseados na rotina do dia a dia dos colaboradores. Então, entendendo a pirâmide organizacional, que é bem simples, depois a gente pode passar aí para a próxima parte. A parte dos processos que eu quero falar para vocês, ela precisa ser entendida de uma maneira não só geral, mas entender o conceito entre as diferenças do que é a hierarquia processual vai fazer com que você não só entenda o que você está fazendo aí, mas que dê uma direção para aqueles processos que você deseja. A primeira coisa que você precisa entender é que, vamos falar das diferenças aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Departamento, área ou setor, tudo isso é diferente, esse sinalzinho aqui significa diferente de processo. Embora em algumas empresas a gente utilize a mesma coisa, mas isso aqui quer dizer o local onde as pessoas trabalham. E aqui significa o passo a passo. A sequência de tudo aquilo que deve ser feito por cada um desses processos, que compõem aí, vocês vão ver, etapas, atividades e tarefas que estão dentro desses departamentos. Numa pequena empresa, até numa média, a gente acaba nem falando tanto de departamento, setor ou área, porque, a não ser que você queira se referir, de novo, ao local onde as pessoas trabalham, o local físico, Talvez trabalhe numa sala X, aquele é o departamento, aquela é a área onde as pessoas trabalham, que é lá o setor. Agora, um processo quer dizer uma sequência, um passo a passo de coisas que precisam ser feitas. E aí, essa primeira diferença precisa ser entendida muito bem, porque tem gente que confunde processo com departamento, com área, com setor, são duas coisas completamente diferentes. E a segunda coisa que é muito importante a gente não confundir é a hierarquia processual. Primeiro aqui a gente tem
o processo. Depois a gente tem as etapas ou os subprocessos. Depois a gente tem as atividades dentro de cada etapa ou dentro de cada processo. E depois as tarefas. Por que é importante a gente saber dessa hierarquia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que um processo é mais macro. E quais são, Evandro, esses processos que a gente tem na nossa empresa e que a gente tem que levar em consideração? Todos os processos que a sua empresa necessita para se estruturar e desempenhar aquela função do modelo de negócio que você abriu. Então você tem aí o processo, por exemplo, de marketing, é um processo, vendas é outro processo, pós-vendas é outro processo, a operação é um outro processo, aí pode ser produção para quem produz um produto, por exemplo, ou a prestação de serviço para quem presta serviço, enfim. Tem aí o administrativo, recursos humanos, outro processo, financeiro, contábil. Se quiser separar os dois também, não tem problema. Outro processo que muitas empresas acabam tendo aí, manutenção, quando a gente cresce, né? Compras. Então esses são os processos. O que acontece é que muita gente chama esses processos de área, setor, né? Ou departamento. Não tem problema, não é que está certo ou errado. Só que entender a parte processual de marketing é entender isso que está aqui, né? Qual é o processo? Se a gente pegar aqui marketing como exemplo, quais são as etapas ou subprocessos de marketing que, numa sequência lógica, a sua empresa precisa desempenhar para fazer com que marketing funcione? Então, as etapas e os subprocessos de marketing precisam ser desenhados. A mesma coisa, as atividades do subprocesso ou das etapas e as tarefas dessas atividades. Então, quando a gente fala em hierarquia processual, tá apagando aqui. Quando a gente fala em hierarquia processual, quer dizer que a gente está saindo do macro, do processo, indo para o subprocesso, para a etapa, passando pela atividade e indo para a tarefa. E aí, deixa eu pegar minha caneta de outra cor aqui. Agora é muito importante você entender. O processo e as etapas e subprocessos, a gente trata de forma macro. Inclusive, eu uso uma ferramenta para tratar isso aqui chamada Cockpit. É lá que eu padronizo de forma macro todo o processo de uma empresa. O que o processo tem, quais são as etapas que ele possui, as entradas e saídas, o responsável por esse processo, ou o gestor desse processo, como é que eu vou controlar meu marketing, ou vendas, ou pós-venda. E a outra parte, vou colocar uma outra cor aqui, ó, as atividades e as tarefas, tem uma outra ferramenta, que é um POP. O POP, que significa procedimento operacional padrão, é a ferramenta que vai tratar as atividades e as tarefas, ou seja, o detalhe das etapas de um processo. Então, se eu pegar lá, por exemplo, vamos passar aqui para um exemplo bastante prático para vocês. Se eu pegar aqui o processo de marketing, qual seria uma etapa ou um subprocesso de marketing? Por exemplo, e-mail marketing. Eu preciso fazer em algum momento, né, não estou desenhando a sequência inteira aqui, mas eu preciso fazer e-mail marketing na minha empresa. E é tão importante a gente entender isso, que se você tiver todas essas etapas e tudo que você tem que fazer, depois você ordenar isso numa sequência lógica, de preferência de acordo com a jornada do cliente, você vai ter muito mais resultado. Então, se a gente pegar, por exemplo, deixa eu voltar aqui, deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais completo para vocês. Se a gente pegar aqui a etapa de acordo com a jornada do cliente, né? Você sabe que a jornada do cliente tem esses 3 funis aqui.
o funil, que tem 3 partes, todos os 3, né? O funil de marketing, o funil de vendas e o funil de pós-vendas. E aqui está a nossa operação. Aqui eu chamo de funil de atração, aqui eu chamo de funil de conversão e aqui eu chamo de funil de retenção. Quando você entende esses 3 funis, né, e essa jornada do cliente que está aqui, você consegue fazer com que o cliente volte sempre para cá e isso se torne uma recorrência. Só que a gente precisa entender, precisa entrar, né, aqui no marketing, muitos clientes lá na boca do funil, ou muitos possíveis clientes na boca do funil, para que menos deles passem, né, vai entrar muito mais aqui, para que um pouco deles passem para o funil de vendas, para que saia algumas poucas vendas aqui, para que essas vendas sejam realizadas e para que volte aqui nesse funil, né, de retenção, que é o funil de pós-venda. Isso faça com que a empresa consiga vender para o mesmo cliente várias vezes. Então, no marketing eu atraio novos clientes, no funil de vendas eu converto esses clientes que vieram de marketing, ou seja, novos clientes em clientes pagantes, e no meu funil de pós-venda eu faço com que esses clientes retornem. É muito importante. Então, se a gente for pegar o processo de marketing aqui como exemplo, dando base aí para vocês, como se fosse o nosso funil, né? Vamos colocar aqui. Processo, marketing. Agora eu vou pegar aqui a etapa, só para a gente, ou subprocesso, só para você entender a hierarquia. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer lá no topo do funil é atrair o cliente. Eu posso atrair o cliente fazendo, por exemplo, postagens, né, no Instagram. Ou eu posso, por exemplo, fazer posts no blog. Ou eu posso, por exemplo, fazer vídeos como esse para o YouTube. E aí você vai ordenar de acordo com a prioridade do seu modelo de negócio lá no funil, quais são as plataformas que você usa e depois você vai colocar isso numa sequência lógica. Que sequência lógica? A sequência lógica da jornada do seu cliente. Porque se o seu cliente tem uma sequência que ele vai sair, né, daqui, passar pelo funil de vendas, passar pela sua operação e voltar, esse é o ideal que a gente geralmente faz para que todo o cliente consiga voltar a ser um cliente, né, de terceira, quarta, quinta, 10ª, 20ª compra como a gente desejaria. Então, se eu tenho uma atividade que é um processo chamado marketing, eu tenho uma atividade que é fazer postagem ou gravar, editar e tal, vídeos no YouTube, qual seria uma atividade, né? Aqui é o nível 1 que eu expliquei, aqui é o nível 2, aqui o nível 3. Qual seria uma atividade, agora se a gente fosse pegar vídeos para o YouTube? Uma atividade seria, por exemplo, gravar. Outra atividade seria editar. Outra atividade seria subir o vídeo no YouTube. Outra coisa seria fazer o design da thumbnail. Ou seja, você consegue, a partir do seu processo, passar a descrever quais são as etapas desse processo ou o subprocesso que você tem e desdobrar esses subprocessos em atividades. E depois, número 4, você consegue, por exemplo, se eu for gravar, o que eu preciso para gravar? Agora são as tarefas. Aí aqui é o micro. Eu preciso, primeiro, posicionar a câmera. Eu preciso ligar a câmera. E aí entra nos detalhes. Eu preciso abrir o software de gravação. Preciso ligar o microfone. Então, todas as tarefas que estão, né, tanto linkadas à gravação, à edição, a subir o vídeo, a fazer o vídeo e assim por diante. Então, quando a gente entende essa hierarquia e sai lá do processo, passando para a etapa, passando pela atividade,
passando pela tarefa, eu consigo fazer com que as coisas fiquem mais claras, tanto para mim quanto para os meus colaboradores. Qual é a atividade de um gestor? A atividade de um gestor é cuidar, de preferência com números, de tudo que está no número 1 e 2. Ou seja, eu tenho um gerente de marketing que cuida das atividades principais, das tarefas principais de marketing, ou dos subprocessos de marketing. Porque se não acontecer, as postagens no Instagram, o e-mail marketing, postagem no blog, vídeos do YouTube, de uma maneira geral, de acordo com o cronograma, né, poderia ser até uma etapa aqui, fazer o cronograma, eu não vou ter como gerir. E aí, fazendo esse cronograma, depois, né, e tendo todas as etapas e subprocessos estabelecidos, essas atividades 3 e 4 aqui, eu passo para os colaboradores. E como é que eu faço para padronizar as duas coisas? Como eu disse, o processo e as etapas ou subprocessos, a gente usa uma ferramenta chamada Cockpit. E as atividades com as respectivas tarefas, ou seja, mais micro, eu uso os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão. Então a gente não pode confundir um processo com as suas etapas, que estão lá numa ferramenta mais macro chamada Cockpit, poderia ser outra ferramenta, caso você não tenha uma aí que padronize isso, né? É diferente, né, de você padronizar um processo do que padronizar um procedimento. Porque o procedimento é o detalhe que contém lá as atividades e as tarefas. Eu posso fazer um procedimento de como eu faço o café aqui no meu escritório. Tem inclusive esse exato exemplo ali no meu quadro. Como é que eu faço um café? Primeiro, eu pego o filtro, depois eu coloco o filtro na cafeteira, pego o pó, tiro o pó do armário, coloco X colheres de pó de acordo com o número de pessoas, depois abasteço a cafeteira com água, ou seja, tem uma sequência detalhada. Isso são tarefas, são atividades e tarefas, ou seja, compõem um POP de fazer café, procedimento operacional de fazer café. Esse procedimento poderia estar, né, dentro do meu processo administrativo, que cuida, por exemplo, do café, da limpeza, da reposição dos materiais do escritório e assim por diante. Então, o processo seria administrativo, a etapa seria fazer o café, sei lá, X vezes ao dia, e o procedimento é como fazer o café, que envolve atividades e as tarefas que as pessoas que estão envolvidas com essa atividade vão ter que cumprir. Então, processo, subprocesso e etapa, né, são de responsabilidade de um gestor. Atividade e tarefa são responsabilidades de um colaborador. Se você é como eu, né, às vezes está desempenhando uma atividade operacional dentro de um processo ou dentro de uma etapa de um processo, não tem problema. Você vai ser a pessoa que vai executar um POP. E aí, Gevando, como é que eu faço, por exemplo, quando eu vou contratar? Você tem que ter os dois. O processo com o seu respectivo gerente aí e as etapas dele para você explicar para os seus colaboradores que estão entrando ou que já estão na sua empresa quais são as etapas que esse processo possui, para que elas sejam cumpridas de preferência numa ordem, e existem etapas que têm paralelismo também, posso trazer isso no outro vídeo para vocês. E aí, quais são as atividades que você vai dar para aquele colaborador de acordo com a função dele? São as atividades e as tarefas que vão estar naqueles procedimentos que são de responsabilidade dele. Então, é muito importante, deixa eu voltar aqui para a minha câmera, a gente entender de processos, é muito importante você entender de procedimentos, porque processos é para gestores, né, supervisores, ou seja, pessoas que coordenam ali aquele processo em si, as etapas que estão por trás daquele processo, e as atividades e as tarefas vão estar nos vários procedimentos que você vai também ter que padronizar dentro de cada processo para fazer com que as pessoas se treinem. A maioria uma boa parte, né, talvez não uma grande maioria, mas uma boa parte dos clientes que me procuram aqui para fazer mentoria, acreditam que tudo que eles estão dando para os colaboradores é processo. Não, são procedimentos. Quando você padroniza um procedimento, que a gente chama de POP, você coloca lá o como ele vai fazer certas atividades, ou seja, atividades e tarefas em detalhes perfazem um POP. E um processo, eu trabalho no financeiro. Então você vai fazer quais etapas desse financeiro aqui? O financeiro tem várias etapas. Quais etapas é de responsabilidade sua, Joãozinho?
Ah, então são as etapas 1, 2, 3 e 4. Dentro de cada etapa dessa pode ter vários procedimentos. E aí, os procedimentos, é em cima deles que você vai treinar os seus colaboradores. Mas eles precisam entender em qual processo que eles estão, financeiro, quais etapas eles são responsáveis, quais etapas eles vão ser geridos e quais os procedimentos, que são os detalhes, que eles vão ter que aprender, né, numa certa sequência, inclusive. E aí, em cima dos processos e procedimentos, você consegue, inclusive, criar um plano de cargos e salários, acordo de metas, avaliação de desempenho, toda a parte que a gente acha tão difícil de RH, a gente só consegue fazer depois que a gente tem processos e procedimentos padronizados na nossa empresa. Fica muito mais fácil. Quando você vai contratar, você explica o processo, você explica as etapas que ele vai ter que ter as suas atividades ali dentro. E quais são os principais procedimentos que ele vai ter que ser treinado ao longo do tempo, né? Muita gente já vem pronto, mas vem pronto entre aspas. O seu negócio, a sua empresa possui um jeito peculiar de fazer as coisas. Então, tendo tanto processos, que englobam as etapas e os subprocessos, quanto os procedimentos, que englobam as atividades e as tarefas. Essas duas coisas, ou esses dois documentos, vamos dizer assim, essas duas ferramentas, são importantes para você contratar, né, gerir, acompanhar, dar meta e fazer a evolução dos seus colaboradores com o tempo. Inclusive para você avaliar essa evolução de acordo com os cargos e salários e dar os aumentos, as promoções, fazer tudo o que você deseja. Uma empresa que reclama demais dos colaboradores, geralmente não tem nem outra coisa. Não tem os processos e as etapas padronizadas, não tem os procedimentos que envolvem atividades e tarefas padronizadas, e aí treina tudo isso aqui de boca. A pessoa chega lá e aí, senta aqui comigo, vou te explicar como é que funciona tal coisa. O adulto não aprende como o jovem ou a criança, por pedagogia, como a gente aprende na escola. O adulto aprende por andragogia, que é uma forma diferente, porque o adulto já está ali, né, com um HD lotado, com um HD cheio de crenças, cheio de problemas, cheio de vício, e ele precisa aprender de forma diferente. Ele precisa dessas duas documentações aqui, que são os processos, que englobam as etapas, e os procedimentos, que englobam as atividades e as tarefas, para fazer a coisa acontecer. Então, de novo, não confunda processos com procedimentos, e a partir de hoje, espero que tenha ficado claro. Se não ficou, se tiver algum outro detalhe, alguma outra pergunta, pode colocar aqui abaixo, né, nos comentários desse vídeo. E para fazer jus a toda essa parte que eu expliquei aqui para vocês, né, principalmente essa parte inicial aqui, de onde vem os processos, que processo não é departamento nem área e assim por diante, eu gostaria de, inclusive, te chamar, né, de fazer um convite aí, pensando nessa hierarquia. Caso você não tenha isso formalizado na sua empresa, gostaria de te fazer um convite para visitar o meu site www.evandrobarros.com.br. Tem lá alguns cursos online para você, principalmente o curso aí de planejamento estratégico. Nesse momento, estamos chegando no final do ano, é um dos cursos que eu mais vendo, né, entre os meses de novembro e dezembro, não só pela Black Friday, mas também pelo Natal, pelo momento de você utilizar da forma correta a ferramenta planejamento estratégico, que é papel do dono. Tem lá, são 6 módulos, né? O módulo de mapa estratégico, o módulo da esteira e mix de produtos, tem lá o módulo da estratégia financeira, da jornada do cliente, do planejamento anual e do plano de implementações. 6 módulos completos para você não só aprender, mas desenvolver aí e implementar um planejamento estratégico de forma simples, em pouquíssimo tempo, né? Se você pegar o curso e fizer as aulas da forma adequada, na velocidade certa, você consegue entre 30 a 60 dias ter tudo detalhado, talvez menos que isso, né? Tem muita gente que fala que faz aí entre 30 e 40 dias trabalhando, né? Se você pegar com mais força, utilizar mais tempo, você consegue fazer em menos de um mês um planejamento estratégico completo, com a parte financeira, com a parte de metas, entendendo tudo o que você precisa para conduzir a sua empresa em 2024 da forma correta. Te convido para conhecer, o link está aqui e também está na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.